Ignorar a Bíblia pode custar sua salvação. Entenda Gênesis a Apocalipse como nunca antes. Há um silêncio que poucos percebem. Um silêncio que se instala no coração de quem já se acostumou a viver sem a voz de Deus. É sutil, mas fatal. Não acontece de uma vez, mas vai crescendo conforme a Bíblia vai ficando de lado, relegada a um canto da estante, esquecida entre notificações, vídeos curtos e agendas lotadas. E é assim, devagar, que se perde a salvação. Não porque Deus parou de falar, mas porque muitos pararam de ouvir. A palavra de Deus não foi escrita para adornar mesas, nem para ser usada apenas quando tudo dá errado. Ela é vida, é espada, é alimento, é luz. E ignorá-la não nos deixa apenas desinformados, nos deixa vulneráveis. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é o mapa do plano eterno de Deus, revelando quem Ele é, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, o que está em jogo. Quantas vezes você já ouviu uma pregação sem saber se aquilo está mesmo na Bíblia? Quantas vezes você já tomou decisões sem consultar o que Deus já deixou escrito há séculos? E pior, quantas vezes você já se sentiu em paz, mesmo estando espiritualmente distante, justamente por não ter mais a palavra para te confrontar? O perigo não está apenas em não ler a Bíblia. O verdadeiro perigo está em achar que não precisa mais dela. De Gênesis a Apocalipse, Deus construiu uma linha invisível de redenção. Cada página, cada personagem, cada profecia, cada promessa, tudo aponta para Jesus, tudo revela o coração do Pai, tudo prepara o terreno para a eternidade. Mas se você ignorar isso, se você tratar a Escritura como algo secundário, você corre o risco de andar pelas sombras achando que está na luz. Porque quem não conhece a palavra, segue qualquer caminho, acredita em qualquer doutrina e se afasta da verdade achando que ainda está seguro. Este vídeo não é um sermão para te condenar, é um chamado para te despertar. Hoje, vamos caminhar juntos por dentro da Bíblia, não como quem estuda um livro velho, mas como quem reencontra uma carta escrita pelo Pai. Você vai enxergar conexões entre Gênesis e Apocalipse que talvez nunca tenha percebido. Vai entender por que ignorar a palavra é ignorar o próprio Deus. E mais do que isso, vai descobrir como voltar ao centro da vontade dele, através da Escritura viva e poderosa que transforma, salva e liberta. A salvação não começa quando você entra em uma igreja. Ela começa quando a palavra entra em você. Por isso, se prepare, porque a jornada que começa agora não é só uma explicação bíblica, é um reencontro com a verdade que pode mudar sua vida inteira. A palavra perdida na era do ruído. Há algo estranho acontecendo no coração da nossa geração. Um sentimento de vazio que cresce, mesmo em meio a tantos estímulos. Um cansaço que não se explica apenas com trabalho ou rotina. É como se a alma estivesse sendo soterrada por camadas invisíveis de ruído. Ruído nas redes sociais, ruído nas notificações, ruído nas comparações, nas vozes externas e internas que nunca se calam. E nesse volume todo, a palavra de Deus vai sendo empurrada para o fundo da mente, do tempo, da vida. Vivemos o tempo das distrações. Tudo grita, tudo quer atenção, tudo é urgente. Mas Deus não compete com o barulho. Ele não força a entrada. O Espírito fala em voz mansa, e a Bíblia é como uma carta silenciosa. Ela espera ser aberta. E o que acontece quando não é? Quando dias se passam e nenhuma página é lida? Quando meses se arrastam e nenhuma verdade é plantada no coração? A Bíblia vai se apagando do cotidiano. Vai sendo substituída por frases de efeito, por reels de 30 segundos, por opiniões com aparência de sabedoria, mas vazias da eternidade. E então, o povo que foi chamado para viver pela palavra começa a viver por sensação, por conveniência, por superficialidade. A fé que deveria estar fundamentada nas Escrituras se torna volátil, fraca, reativa. O mais grave é que isso não é percebido de imediato, porque quem está rodeado de vozes não sente o silêncio. E o silêncio que importa é justamente o que vem da parte de Deus quando a sua palavra é ignorada. Ele continua lá,
A Bíblia continua lá. Mas quem não ouve mais, acha que Deus se calou, quando na verdade foi a alma que se afastou. O ruído venceu. E aqui está o ponto mais sutil, mas também mais perigoso. A cultura atual não rejeita abertamente a Bíblia. Ela apenas a rebaixa ao nível de uma sugestão. Um livro inspirador entre tantos outros. Um conjunto de histórias bonitas, mas antigas. E com isso, perde-se o temor, a reverência, a urgência. A Bíblia deixa de ser autoridade e passa a ser apenas decoração. Isso é o que Paulo alertava em 2 Timóteo 4:3, quando dizia que chegaria o tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, mas se cercariam de mestres segundo as suas próprias vontades. Essa é a era em que vivemos. Uma era em que há acesso fácil à Bíblia, mas o coração está longe dela. Não por falta de tempo, mas por falta de prioridade, porque sempre há tempo para o que é essencial. E quando a palavra deixa de ser essencial, o resto da vida cristã começa a ruir, mesmo que por fora tudo pareça bem. Mas há um chamado no meio do ruído, uma convocação divina no meio da distração. Deus está levantando uma geração que volta ao texto, que ouve mais a voz da Escritura do que o grito das redes, uma geração que não se conforma com migalhas espirituais, mas que deseja o pão vivo. E essa geração começa com pessoas comuns como você, que decidem hoje reabrir a Bíblia não como hábito religioso, mas como reencontro com o coração do Pai. Talvez você sinta que está longe. Talvez nem se lembre qual foi a última vez que leu a palavra com lágrimas nos olhos. Talvez você ache que esse distanciamento é normal, parte da vida moderna. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: não é normal. E não precisa continuar assim. Você não foi criado para viver nesse ruído. Você foi criado para ouvir a voz que vem do alto. E essa voz ainda está escrita, ainda está viva, ainda chama por você. Quando a Bíblia virou objeto decorativo. Há casas onde a Bíblia está sempre visível, mas nunca aberta. Ela fica ali, sobre um móvel bem arrumado com páginas viradas ao Salmo 91, como se fosse um amuleto, presente no ambiente, mas ausente da vida. A poeira acumulada entre suas páginas diz mais do que palavras. Revela que em muitos lares e corações, a Bíblia virou um símbolo, não uma fonte. Essa é uma das ironias mais tristes da fé moderna. A Bíblia, que deveria ser o centro da nossa caminhada espiritual, foi deslocada para a posição de objeto decorativo. Ela está nos quadros da parede, nas legendas das redes sociais, nos adesivos do carro, mas não está mais no dia a dia da alma. Não molda as decisões, não corrige o caminho, não alimenta o coração. E isso não acontece apenas fora da igreja, dentro também. Há cristãos que frequentam cultos, que cantam, que oram, mas não conhecem o texto. Vivem de sermões prontos, de versículos soltos, de pregações virais de 3 minutos, mas não têm intimidade com a palavra que transforma. Essa falta de contato profundo com a Escritura cria um fenômeno perigoso, a ilusão de conhecimento. A pessoa ouve tanto falar sobre a Bíblia que acredita conhecê-la, mas confunde familiaridade superficial com comunhão real. Cita versículos fora de contexto, aponta promessas sem entender os princípios, usa a Bíblia como justificativa, não como direção. E assim, aos poucos, o cristão se torna vulnerável. Vulnerável à heresia, vulnerável à dúvida, vulnerável à manipulação emocional travestida de espiritualidade. Porque quem não conhece a palavra se torna presa fácil para qualquer vento de doutrina. Em Deuteronômio 6, Deus ordena que suas palavras estejam no coração, na mente, nas portas, nas conversas diárias, não como enfeite, mas como raiz. Ele sabia que a memória humana é curta e o coração volúvel. Por isso nos deu a palavra escrita, para que não dependêssemos do que sentimos, mas do que ele declarou. Mas hoje muitos preferem as sensações aos fundamentos. Trocam o estudo pelo entretenimento, preferem um vídeo curto a uma leitura sincera. E isso revela um distanciamento não só da Bíblia, mas do próprio Deus. Porque é impossível amar a Deus profundamente sem desejar ouvir sua voz.
e sua voz está na palavra. Não é à toa que o inimigo sempre tentou atacar a Escritura. Desde o Éden, ele questiona: foi assim que Deus disse? Ele sabe que, se conseguir afastar o cristão da palavra, enfraquece sua fé, sua resistência, sua identidade. E se o diabo não pode tirar a Bíblia de casa, ele vai tentar neutralizá-la, fazendo dela uma peça decorativa. Bonita, mas inofensiva. Presente, mas inativa. O problema não é ter uma Bíblia na estante. É quando ela não tem lugar no coração, quando suas palavras não encontram solo fértil para germinar, quando suas verdades são ignoradas em nome de uma fé superficial. Mas há esperança. Sempre há. Porque a palavra continua viva, mesmo quando esquecida. Ela continua afiada, mesmo quando negligenciada. Ela continua sendo o poder de Deus para salvar, transformar e restaurar. Hoje é o dia de tirar a Bíblia da decoração e trazê-la de volta para a devoção, de deixá-la falar, confrontar, curar, de não apenas possuir uma Bíblia, mas ser possuído por aquilo que ela revela, a profecia que você não leu. Enquanto muitos buscam sinais nos céus, códigos secretos ou previsões sobre o fim dos tempos, há uma profecia que tem sido ignorada, e talvez seja a mais urgente de todas. Ela não fala sobre datas, não envolve guerras entre nações ou terremotos. Ela não está escondida em enigmas apocalípticos, nem exige teologia avançada para ser entendida. Essa profecia está clara, escrita com letras simples, mas poucos a enxergam. É a profecia do abandono da palavra. Em Amós 8:11, o Senhor declara algo que arrepia a alma. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa profecia não é apenas sobre o povo de Israel. Ela ecoa na nossa geração, que está repleta de informações, mas vazia de revelação. Vivemos no tempo da abundância digital, versículos espalhados por todo canto, aplicativos com Bíblias em todas as versões, sermões disponíveis 24 horas por dia. Nunca foi tão fácil ter acesso à Escritura, mas paradoxalmente nunca se leu tão pouco, nunca se conheceu tão pouco, nunca se praticou tão pouco. O que Amós profetizou está diante dos nossos olhos. A fome espiritual está se espalhando, não por escassez de Bíblia, mas por negligência da Bíblia. E o mais assustador é que muitos acham que estão bem. Sentem-se saciados por migalhas, por conteúdos rápidos, por frases de efeito, mas não percebem que estão espiritualmente desnutridos. A profecia que você não leu também está em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa destruição não vem com estardalhaço, ela é silenciosa. Começa com decisões erradas, orações vazias, resistências à verdade. E vai minando a fé, até que restem apenas rituais, mas sem fogo. Palavras, mas sem vida. Cristianismo, mas sem Cristo. Há um movimento silencioso acontecendo no coração de muitos. A substituição da Bíblia por experiências. Mas toda experiência, se não estiver fundamentada na palavra, pode enganar. O inimigo sabe disso. Por isso, tenta fazer o cristão depender de sensações em vez de escrituras. Ele quer que você ouça a voz de qualquer um, menos a de Deus. Por isso, essa profecia ignorada precisa ser proclamada novamente. Deus quer ser ouvido. Ele está falando, mas nem todos estão prestando atenção. Ele ainda sussurra nos desertos da alma, ainda revela seu coração em cada página da Bíblia. Mas a pressa, a distração e o orgulho têm calado sua voz. Quantas decisões você já tomou sem consultar a palavra? Quantos conselhos você já deu sem base bíblica? Quantas vezes você já achou que estava certo, mas estava longe da verdade porque não buscou luz nas Escrituras? Ignorar essa profecia é como caminhar para um abismo com os olhos vendados, convencido de que sabe o caminho. É seguir uma fé emocional, frágil, vulnerável. Mas hoje, Deus te chama para despertar, para rasgar o véu da ignorância, para abrir a Bíblia como quem abre uma janela para o céu, porque há promessas na palavra que só se revelam aos que insistem,
a luz que só brilha para quem permanece, a direção que só vem para quem busca de todo o coração. E há profecias que ainda estão por se cumprir, mas antes delas, há uma que precisa ser reconhecida: o perigo de viver longe da voz de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Hoje, essa palavra te alcança não como acusação, mas como alerta, não como peso, mas como convite. Volte à Escritura, leia com fome, ouça com temor, obedeça com amor, porque essa é a única forma de não apenas conhecer a profecia, mas de viver a vontade de Deus, enquanto ainda há tempo. A fé que não resiste ao dia mau. A fé não é provada quando tudo está bem. Ela é revelada quando tudo parece desmoronar. No dia da aflição, da perda, da angústia, não é o quanto você canta, ora ou posta versículos nas redes sociais que sustentará sua alma. É o quanto da palavra de Deus está enraizada dentro de você. Porque quando o dia mau chega, ele não pede licença, ele não avisa, e quando ele vem, tudo o que é superficial se quebra. É nesse momento que muitos descobrem que sua fé estava apoiada em sentimentos, não em fundamentos, em promessas humanas, não em escrituras, em experiências esporádicas, não em relacionamento diário com Deus. E a queda é grande, porque uma fé sem base bíblica é como uma casa construída sobre areia. Ela pode parecer bonita por fora, mas não suporta a tempestade. Jesus foi direto sobre isso em Mateus 7. Ele comparou 2 homens. Ambos ouviram a palavra, mas um praticou, o outro não. E quando veio a chuva, os ventos e a enchente, um permaneceu, o outro desabou. O detalhe está na fundação. A diferença entre a estabilidade e o colapso está em onde você tem firmado sua fé. Há muitas pessoas hoje com fé emocional. Elas vivem de culto em culto, de canção em canção, de palavras bonitas que arrepiam por alguns segundos, mas não transformam por dentro. Elas não meditam na palavra, não escavam a Escritura como quem procura tesouros, e por isso, quando o dia mau vem, sentem que Deus as abandonou, quando na verdade foram elas que nunca o buscaram de verdade. O dia mau vem para todos, até para os fiéis. Mas há uma diferença brutal entre sofrer com fundamentos e sofrer no vazio. A dor que nos encontra firmados na palavra se torna escola e não sentença. Ela nos amadurece, nos molda, nos leva mais para perto do Senhor. Mas a dor que encontra um coração desnutrido pela ausência da Bíblia gera amargura, distanciamento, frieza espiritual. A fé que resiste não é uma fé barulhenta, é uma fé fundamentada. É aquela que, mesmo quando Deus parece em silêncio, permanece convicta do que ele já falou. É a fé de Jó, que mesmo ferido, mesmo confuso, declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Como ele sabia? Porque sua fé não era construída sobre bênçãos recebidas, mas sobre convicções profundas. Você não pode esperar o dia mau chegar para começar a correr atrás da palavra. O preparo é agora, é no secreto. É nas madrugadas em que você escolhe orar mesmo cansado. É nos dias comuns em que você decide abrir a Bíblia mesmo sem vontade. É na prática fiel da disciplina espiritual que se constrói a resistência para o sofrimento. A fé bíblica não é uma bolha que te protege da dor. Ela é uma âncora que te impede de naufragar em meio à dor. É ela que te faz continuar orando quando as lágrimas não param de cair, que te faz seguir em frente mesmo quando tudo em volta diz que é o fim, que te sustenta quando a lógica desaba, quando as forças acabam, quando as promessas ainda não se cumpriram. E você precisa se perguntar hoje: sua fé aguenta o dia mau? Ou ela depende de circunstâncias favoráveis para continuar viva? Se tudo o que você tem hoje fosse tirado, ainda assim você amaria a Deus? Ainda assim você abriria a Bíblia? Ainda assim você o seguiria? Porque uma fé sem Bíblia é frágil, é enganosa, é passageira. Mas uma fé firmada na palavra é como rocha. E quando tudo ao redor for vento, ela continuará em pé. Não porque é forte em si mesma, mas porque está edificada sobre aquele que é imutável, eterno, fiel. Hoje é dia de construir, de voltar às bases, de parar de viver de palavras alheias
e começar a se alimentar da palavra viva. Porque o dia mau pode estar mais perto do que você imagina. E quando ele chegar, que você possa estar de pé, não por força própria, mas por estar enraizado em Cristo, revelado nas Escrituras. Bíblia, manual ou mapa? Muitos têm aberto a Bíblia como quem abre um manual de instruções. Procuram respostas imediatas, soluções rápidas, versículos que sirvam como atalhos para aliviar a dor ou justificar decisões. Mas a verdade é que a Bíblia nunca foi escrita para ser um manual. Ela é muito mais do que isso. A Bíblia é um mapa da eternidade, um roteiro divino que revela o caminho do coração humano até o trono de Deus. Um manual você só abre quando algo dá errado. Um mapa você consulta o tempo todo, para saber onde está e para onde vai. E talvez esse seja o maior erro da nossa geração, tratar a palavra como um socorro emergencial, em vez de como direção diária, como um livro de soluções pontuais, quando na verdade ela é uma revelação progressiva da mente de Deus ao longo dos séculos. A Bíblia não existe apenas para consertar nossas falhas. Ela existe para transformar nossa rota. Ela não é um livro que se encaixa na sua vida. Ela é o livro que reescreve a sua vida. Do Gênesis ao Apocalipse, não há nada acidental. Cada genealogia, cada profecia, cada símbolo, cada promessa, tudo é parte de um plano eterno para reconduzir o homem à presença de Deus. Quem lê a Bíblia como manual, procura comandos. Quem lê como mapa, busca caminhos. E a grande diferença está no relacionamento. O manual exige obediência cega. O mapa convida a caminhar ao lado do autor. Ele te mostra montanhas, vales, desvios perigosos, fontes de descanso. Ele te avisa quando virar, quando parar, quando retomar. E tudo isso com a ternura de um pai que não quer apenas que você obedeça, mas que você chegue ao destino certo. A palavra não está aqui para limitar sua vida, está aqui para libertá-la. Porque enquanto o manual aponta o erro, o mapa aponta a redenção. O manual te diz o que fazer, o mapa te mostra quem você é e quem você pode se tornar se seguir adiante. E nesse caminho você não caminha sozinho. O Espírito Santo é o guia que interpreta as direções, acende a luz nos trechos escuros e traz clareza quando as bifurcações aparecem. Talvez você esteja perdido hoje, tentando viver uma fé que não faz sentido, tomando decisões no escuro, repetindo orações que não saem da superfície. É hora de parar de buscar a Bíblia como um livro de consulta para emergências e começar a tratá-la como o que ela realmente é, a única bússola capaz de te manter no rumo da salvação. Porque o mapa da Bíblia não aponta para bênçãos terrenas, ele aponta para a cruz, para o arrependimento, para a transformação interior. E só quem entende isso consegue suportar as curvas do caminho, os vales da espera, os desertos da alma. Só quem segue o mapa consegue enxergar propósito na dor, sentido na demora e graça até nos trechos mais difíceis. Se a sua vida espiritual parece estagnada, talvez seja porque você parou de caminhar. Talvez tenha se contentado com um versículo por dia, com uma mensagem no domingo, com uma fé automática. Mas Deus não te chamou para uma religião sem rota. Ele te chamou para uma jornada com destino certo, a eternidade com Ele. Hoje, você tem o mapa nas mãos, a palavra viva, atemporal, inspirada, poderosa. E ela ainda guia os que a seguem com temor. Ainda transforma quem a recebe com humildade. Ainda acende a luz no coração dos que a amam como tesouro. Porque ela não é um manual, é um caminho. E Jesus, a palavra encarnada, disse: Eu sou o caminho. Não ande mais no escuro. Não siga mais vozes contraditórias. Não viva mais sem direção. Abra a Bíblia como quem abre os olhos para o céu. E siga o mapa. Ele vai te levar para casa. A alma sem escritura vive em jejum. A alma também sente fome. E a maior tragédia da vida cristã moderna não é a falta de recursos, cultos ou pregações. É a ausência de alimento verdadeiro. Há pessoas que jejuam espiritualmente sem perceber. Jejuam da palavra. E vivem, por isso, uma fé fraca, sem vigor, sem direção, sem resistência às tempestades da vida. Estão de pé, mas vazias.
estão presentes nos ambientes espirituais, mas ausentes na intimidade com Deus. Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." E quando ignoramos essa verdade, nos tornamos crentes desnutridos, capazes de cantar, pregar, servir, mas incapazes de resistir ao dia mau. Porque uma alma sem Escritura vive em jejum, um jejum que não fortalece, mas adoece. Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de cansaço espiritual sem causa aparente, um vazio que não se preenche com atividades nem com palavras humanas, uma apatia que bloqueia o fervor, a sensibilidade, a alegria do espírito. E por trás disso, muitas vezes, está o afastamento silencioso da palavra. Sem alimento diário, o espírito perde vigor. A fé se torna frágil, vulnerável a qualquer vento de doutrina. A mente começa a se acostumar com vozes externas e já não reconhece mais a voz do pastor. E quando isso acontece, o cristão começa a viver de ecos, repetindo frases que um dia o impactaram, mas que já não ecoam mais dentro de si. A Bíblia não é apenas um livro, é pão, é leite espiritual, é água viva, é mel, é espada, é lâmpada, é semente, é martelo, é fogo. Todas essas imagens existem nas Escrituras para nos lembrar: a alma precisa se alimentar, precisa mastigar verdades, precisa digerir promessas, precisa se saciar de princípios eternos para poder andar com firmeza. E esse alimento não é automático, ele não vem por osmose. Não basta ter uma Bíblia aberta em casa, é preciso abrir o coração diante dela, ler com humildade, meditar com temor, orar com a palavra nos lábios e deixar que ela desça da mente para o coração e do coração para a vida. Muitos estão vivendo uma fé anêmica, oram, mas não ouvem, cantam, mas não sentem, pregam, mas não vivem, porque esqueceram da mesa, a mesa onde o Senhor serve alimento diário àqueles que o buscam com sinceridade. A mesa onde não há pressa nem distração, só comunhão. Não é à toa que o salmista diz: "Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Quando a alma está nutrida da Escritura, o pecado perde força, a tentação enfraquece, a dúvida perde espaço e a paz cresce. A sabedoria se torna acessível e a presença de Deus se torna real. Hoje, talvez sua alma esteja gritando por alimento e você nem percebeu. Talvez esteja fraca, silenciosa, letárgica, não por falta de fé, mas por falta de pão. E o pão está disponível. A palavra continua sendo viva e eficaz, mas precisa ser consumida, crida, absorvida. Volte à mesa. Volte ao texto sagrado como quem volta ao lar. E descubra que Deus ainda fala, ainda alimenta, ainda fortalece os que se assentam aos pés dele com fome de verdade. Porque a alma sem Escritura vive em jejum, mas a alma que se alimenta da palavra floresce, resiste, frutifica. O Deus que se esconde em cada página. Algumas pessoas leem a Bíblia buscando respostas, outras buscando promessas. Mas há um segredo que transforma completamente a forma como você se relaciona com as Escrituras. Entender que o objetivo da palavra não é apenas informar, é revelar. Cada página, cada genealogia, cada símbolo, cada narrativa tem um propósito maior: revelar o caráter de Deus. Deus não está escondido atrás de eventos sobrenaturais ou profecias impressionantes. Ele está oculto nos detalhes, está nos encontros inesperados, está nos diálogos quebrados, está nos silêncios entre um versículo e outro. A Bíblia é o esconderijo sagrado de um Deus que se deixa encontrar pelos que o buscam com fome e reverência. Em Gênesis, ele é o Criador que organiza o caos e sopra a vida no pó. No Êxodo, é o libertador que ouve o clamor dos escravizados. Nos Salmos, é o refúgio no meio do desespero, a rocha inabalável em tempos de instabilidade. Em Provérbios, é a sabedoria que grita nas ruas, esperando ser ouvida. Nos Evangelhos, ele se revela por meio de Cristo, não como rei imponente, mas como servo sofredor. E em Apocalipse, ele volta como juiz justo e rei glorioso.
Cada livro carrega um fragmento da face divina. Cada personagem espelha, de alguma forma, uma faceta do Deus que se revela. José, o rejeitado que se torna salvador. Moisés, o intercessor. Davi, o adorador quebrado. Esther, a voz em meio ao silêncio. João, o amigo íntimo do Verbo. Todos eles apontam para algo maior do que si mesmos. São sombras que anunciam uma luz mais profunda. Muitos leem a Bíblia como se fosse apenas um manual de conduta. Outros a usam como talismã, abrindo aleatoriamente em busca de direção. Mas aqueles que a leem com olhos espirituais descobrem que há um Deus escondido nas entrelinhas. Um Deus que não grita, mas sussurra. Que não se impõe, mas se revela a quem se dispõe. É por isso que a Bíblia nunca se esgota. Quanto mais você lê, mais percebe que não está diante de um texto comum. Está diante de um espelho da alma e um mapa do céu. Está diante de uma presença que se comunica com você, molda você, transforma você. Não há parte irrelevante. Até os trechos que parecem monótonos, como as genealogias, os rituais, as leis antigas, revelam algo sobre o zelo, a justiça, a fidelidade ou a paciência de Deus. Nada é inútil quando se lê com o coração desperto. O Espírito Santo é o intérprete. Sem ele, a Bíblia pode parecer um livro antigo, duro, incompreensível. Mas com ele, o véu se rasga. As palavras ganham cor. As histórias ganham vida. E o invisível se torna tangível. O Espírito não apenas ensina, ele revela. Ele aponta. Ele ilumina os lugares onde Deus está escondido, esperando ser descoberto. Você não precisa de revelações novas quando ignora a revelação que já foi dada. Deus já falou, já escreveu, já se fez carne, e hoje continua presente, escondido em cada página, esperando que alguém o encontre. A pergunta é: você ainda lê a Bíblia para cumprir um dever? Ou já entendeu que cada leitura é um encontro com o Eterno? O evangelho incompleto que te contaram. Há um tipo de engano que não se parece com o erro. Ele se disfarça de verdade. É o evangelho incompleto, a mensagem mutilada. O resumo conveniente da salvação que omite partes essenciais do plano de Deus para atrair ouvintes, mas não transforma corações. Muitos hoje estão seguindo um Cristo popular, mas não bíblico. Um evangelho de promessas sem cruz, de milagres sem arrependimento, de céu sem santidade. Um evangelho que fala de amor, mas silencia sobre juízo. Que proclama bênçãos, mas omite a exigência de negar a si mesmo. E o mais assustador, esse evangelho incompleto está sendo pregado em púlpitos, cantado em músicas, compartilhado nas redes e abraçado por multidões que acreditam que estão salvas, sem nunca terem passado pela porta estreita da verdade. A Bíblia não apresenta um plano de salvação fragmentado. Tudo nela aponta para uma salvação que começa com confronto e termina em redenção. Um Deus que primeiro revela o pecado, para então oferecer o perdão. Um Cristo que não apenas cura o corpo, mas que primeiro diz: teus pecados estão perdoados. Quando se ignora partes da Escritura, o Evangelho se torna outra coisa. E isso é exatamente o que Paulo denunciou em Gálatas. Se alguém vos pregar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Outro Evangelho não é necessariamente uma heresia explícita. Muitas vezes é uma verdade pela metade. O problema é que verdades pela metade criam discípulos pela metade. Pessoas que conhecem Jesus como Salvador, mas nunca como Senhor. Que citam versículos, mas não obedecem princípios. Que vivem com a Bíblia aberta no Salmo 91, mas com o coração fechado para Romanos 12. Um evangelho incompleto é como um mapa rasgado. Você pode começar bem, mas nunca chegará ao destino, porque onde não há cruz, não há ressurreição. Onde não há arrependimento, não há conversão. Onde não há renúncia, não há discipulado. E onde não há obediência, não há verdadeira fé. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não esconde os custos da caminhada com Deus. Ela mostra os desertos antes da terra prometida, as lutas antes da vitória, o quebrantamento antes da exaltação, o chamado à cruz antes da coroa. E é isso que forma um cristão real, maduro, inabalável.
Talvez o que te afastou da Bíblia foi justamente esse evangelho incompleto que te contaram. Um evangelho que prometeu facilidade, mas não te preparou para os dias difíceis. Um evangelho que te disse que Deus te ama, mas não te explicou que esse amor exige resposta. Que graça não é desculpa para o pecado, mas força para vencê-lo. Hoje você está sendo chamado a recomeçar, não por outro caminho, mas pelo único que realmente salva, o evangelho completo. A boa notícia que começa com más notícias, a glória que nasce da dor, a vida que só vem depois da morte do eu. O evangelho que transforma, liberta, cura e salva, não apenas por fora, mas no mais profundo da alma. A teologia da ignorância espiritual. Vivemos na era da informação. Tudo está a um clique de distância. E mesmo assim, nunca foi tão comum encontrar cristãos que falam sobre Deus sem conhecê-lo. Gente que se emociona com louvores, que participa de cultos, que repete frases de efeito, mas que nunca mergulhou nas Escrituras com fome real de revelação. O resultado disso? Uma geração que se alimenta de rascunhos, mas nunca lê o original. Que conhece sermões, mas não conhece a voz do pastor. Essa é a teologia da ignorância espiritual. Uma construção de crenças baseadas em achismos, tradições humanas e experiências isoladas, em vez de nas verdades eternas da palavra. E o pior é que ela não só limita o crescimento espiritual, como abre portas para heresias disfarçadas de revelações. Quando o povo não conhece a Escritura, qualquer frase de impacto parece profética, qualquer pregação emocional parece unção, qualquer campanha parece direção divina. E aos poucos trocamos o Deus da Bíblia pelo Deus do nosso desejo. Um ídolo feito sob medida para nos confortar, mas que não tem poder para nos transformar. Jesus mesmo disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, onde não há palavra, também não há poder. Não há clareza, discernimento, direção. A vida espiritual se torna uma sequência de tentativas e erros. A fé vira superstição, a oração vira repetição e a igreja vira palco de distração. É por isso que muitos estão há anos dentro da fé, mas continuam vulneráveis às mesmas tentações, vivendo os mesmos ciclos, carregando as mesmas dúvidas, porque falta raiz, falta profundidade, falta base. A Bíblia não é lida, não é meditada, não é obedecida. E onde a palavra não habita, o coração se torna terreno fértil para a confusão espiritual. A ignorância da verdade não nos isenta das consequências. E Deus não se molda ao que pensamos sobre Ele. Quem não conhece a palavra, não conhece a vontade de Deus. E quem não conhece a vontade de Deus, vive debaixo da sua própria, achando que está agradando ao Senhor, quando na verdade está apenas agradando a si mesmo. Há igrejas cheias de pessoas vazias. Há cultos cheios de barulho e pouca revelação. Há vidas que parecem fervorosas, mas estão espiritualmente frias. Tudo porque abandonaram o único instrumento capaz de discernir a verdade. A Bíblia. Essa ignorância espiritual não é falta de inteligência. É falta de humildade. Porque quem tem o coração quebrantado vai até a palavra. Quem tem fome de Deus abre as Escrituras. Quem quer ouvir a voz do Espírito se curva diante da Bíblia com reverência e temor. Hoje talvez você esteja percebendo que muito do que acreditava era apenas tradição. Talvez tenha se apoiado em frases bonitas, mas sem fundamento. Talvez tenha seguido líderes sem seguir o que está escrito. Mas há graça suficiente para recomeçar, para trocar achismos por verdades, emoção por convicção, superficialidade por profundidade. E tudo começa com um ato de humildade, abrir a Bíblia como quem abre o coração, não para confirmar o que já pensa, mas para ser moldado pelo que Deus pensa. Entre a religião e a revelação. É possível estar dentro de uma igreja, seguir todos os rituais, conhecer os hinos, participar de ministérios e, ainda assim, nunca ter tido uma revelação viva da parte de Deus. É possível viver uma vida inteira envolvido com religião, sem nunca ter encontrado a verdade, porque a religião pode ser frequentada, mas a revelação
só pode ser recebida por quem tem fome do alto. A religião se preocupa com o exterior. A revelação transforma o interior. A religião mede santidade por aparência. A revelação revela o que há em segredo. A religião diz, faça isso, siga aquilo. A revelação diz, nasça de novo, ou nada disso terá valor. Um é sistema humano tentando alcançar o céu. O outro é o céu descendo até o coração humano. Quando ignoramos a Bíblia, a tendência é buscar consolo na religião. Afinal, ela oferece estrutura, tradição, aparência de espiritualidade. Mas ela nunca poderá substituir a revelação, porque só a revelação liberta, só a revelação regenera, só a revelação salva. Jesus enfrentou fariseus que conheciam a Torá de cor, jejuavam 2 vezes por semana, eram tidos como exemplo de espiritualidade, e mesmo assim, ele os chamou de sepulcros caiados. Por quê? Porque seguiam um Deus que não conheciam. Falavam do céu, mas nunca haviam nascido do alto. Repetiam orações, mas não sabiam escutar a voz de Deus. E o que os separava da revelação? O orgulho, a dureza de coração, a substituição da Escritura viva pela tradição morta. E isso não ficou no passado. Ainda hoje, muitos estão presos ao formato, mas não vivem o fogo. Seguem doutrinas humanas, mas rejeitam o sopro do Espírito. Recitam versículos, mas nunca permitiram que esses versículos os transformassem por dentro. A revelação não exige perfeição, exige rendição. Ela não acontece na mente apenas, ela passa pelo quebrantamento do coração. Por isso, o Espírito Santo não se move por liturgias. Ele se move onde há espaço, onde há sede, onde há alguém dizendo, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja. Talvez você tenha feito tudo certo segundo a religião, mas mesmo assim se sinta vazio. Talvez siga a tradição da sua família, mas nunca teve um encontro verdadeiro com a palavra. Talvez tenha decorado passagens, mas não lembra da última vez que a Bíblia queimou seu coração. Isso não é condenação, é convite. Um convite para deixar a superfície e mergulhar fundo, para trocar rituais por relacionamento, para deixar de repetir o que ouviu e começar a viver o que leu, para passar de servo da religião a filho que ouve a voz do Pai. Não há nada mais libertador do que perceber que Deus não te chamou para viver uma performance espiritual, mas para viver uma transformação real. E essa transformação começa quando você para de apenas obedecer regras e começa a andar com o Espírito, guiado pela palavra viva. Porque enquanto a religião pode te deixar cansado, a revelação sempre vai te renovar. O livro que vai te julgar. Você já parou para pensar que a Bíblia, que hoje está ao seu alcance, disponível em milhares de versões, aplicativos e traduções, será exatamente o livro que te julgará no último dia? Não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, é o que o próprio Jesus declarou. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem quem o condene. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. João 12:48. Esse versículo não é um alerta apenas para os que zombam de Deus. É um alerta para os que ignoram, adiam, relativizam, para os que leem, mas não aplicam, para os que ouvem, mas não obedecem, para os que preferem a voz do mundo à voz da verdade. Porque o critério do julgamento eterno não será a opinião popular, nem a tradição religiosa, nem o que você sentia no seu coração. Será a palavra. A Bíblia não é apenas um livro para ser estudado. Ela é um espelho que revela quem somos. Um padrão que revela quem Deus é. E, acima de tudo, ela é o código eterno da justiça divina. Muitos vivem como se ela fosse opcional, mas um dia ela será inescapável, porque não haverá argumentos no dia do juízo que possam contestar o que já foi revelado. Tudo o que precisávamos saber sobre Deus, salvação, arrependimento, perdão, santidade, está lá. E quem teve acesso à verdade, mas escolheu ignorá-la, não poderá dizer que não sabia. Porque Deus é justo, mas também é santo. Ele não julgará com base no quanto você se envolveu na igreja, no quanto foi elogiado pelos outros ou no quanto você sentia que era uma boa pessoa. Ele julgará com base na palavra,
no que você fez, com o que recebeu, com o que leu, com o que ouviu, com o que recusou. Você pode não lembrar da última vez que abriu sua Bíblia com temor, mas ela continua lá, como testemunha. Você pode até tentar abafar a voz da consciência, mas a palavra foi semeada e ela falará, porque ela nunca volta vazia. Ela é viva, e ela não será silenciada no tribunal de Deus. Talvez o maior erro da nossa geração seja tratar a Bíblia como uma referência religiosa, quando na verdade ela é a autoridade absoluta do céu e da terra. O que está escrito ali, está escrito no céu, e não muda, não se adapta, não se moderniza, não se negocia. Ela julga não só ações, mas intenções, não só comportamentos, mas motivações. Por isso, viver sem a Bíblia é como caminhar para o julgamento sem conhecer a lei. É como viver uma fé cega, baseada em sensações, achismos, tradições, e ignorar completamente o manual que o próprio juiz escreveu. Isso não é sobre medo, é sobre responsabilidade espiritual. Porque se a palavra vai nos julgar, precisamos conhecê-la profundamente. Precisamos viver por ela. Precisamos deixar que ela nos molde agora, para que ela não nos condene depois. É tempo de levar a Bíblia a sério como nunca antes, porque ela não será apenas lida por você. Ela um dia vai te ler. Vai revelar o que estava oculto. Vai confirmar se você viveu o que dizia crer. Não é sobre religião, é sobre eternidade. Se hoje a Bíblia ainda está aberta diante de você, isso é graça. Se ainda há tempo para ler, ouvir, aprender, chorar diante dela, é porque o juízo ainda não começou. Mas chegará o dia em que ela deixará de ser uma semente e se tornará sentença. E nesse dia, muitos chorarão, não porque não sabiam, mas porque escolheram não dar ouvidos. Volte para a palavra antes que ela fale contra você. Antes que os versículos que hoje poderiam te curar, amanhã sejam os mesmos que irão te julgar. Antes que as promessas que hoje poderiam te restaurar, se tornem testemunhas de que você as rejeitou. Antes que o que era vida se torne lembrança. Antes que o que era luz se torne acusação. Antes que a Bíblia, que poderia ter sido teu alimento, se torne tua condenação. Volte agora, enquanto ainda há tempo. Enquanto o Espírito ainda sussurra. Enquanto o convite ainda ecoa. Enquanto o céu ainda está aberto. Porque haverá um dia em que o silêncio será definitivo. Em que os céus não falarão mais. Em que a palavra não ensinará mais. Em que a Bíblia será apenas o livro de registros eternos, e nessa hora, cada linha será lida. Não com olhos humanos, mas com olhos de fogo. Não com interpretações humanas, mas com a justiça perfeita de Deus. Não espere o dia em que a Bíblia será uma testemunha contra você. Faça dela hoje sua aliada, seu sustento, seu abrigo. Porque quem caminha com a palavra agora, caminha com Deus. E quem vive segundo ela, já não teme o julgamento, porque a verdade já o libertou. Deus não está te chamando para ler um livro qualquer. Ele está te chamando de volta para a comunhão, para a intimidade, para a transformação real. A Bíblia não foi escrita para ser estudada apenas. Ela foi escrita para te despertar da morte espiritual, te livrar da ignorância, te preparar para o céu. Volte para a palavra com fome, com sede, com temor, com coração quebrado. Porque onde há quebrantamento, há restauração. Onde há sinceridade, há perdão. Onde há rendição, há recomeço. E se você ouviu até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando. Não endureça o coração. Não adie. Abra a Bíblia e deixe Deus falar, porque se Ele está te chamando agora, é porque ainda não desistiu de você. A salvação está escrita, e ainda pode ser tua.